Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Eu quero registrar aqui para a plateia que é o seguinte: eu ia começar o bloco sem o sexteto tocando, porque já estão sentados aqui ao meu lado o professor de teologia, o filósofo Mário Sérgio Cortella, e, por coincidência, já havíamos marcado uma entrevista anteriormente com a esposa dele, que também já está sentadinha aqui, a Janete Leão Ferraz, porque ela se estabacou na prancha e quebrou. O que foi que você quebrou? Quebrei a tíbia na prancha de stand-up paddle. Assim, no rasinho, 2 palmos Esporte d'água. é algo perigoso. Fazendo stand-up. Stand-up paddle. Que é um Quando você esporte falou- que eu pratico há 3 anos e nunca tinha quebrado nada. Sim, Dessa senão vez- já tinha parado, imagina. Não, eu volto Mas em o breve. engraçado, quando você falou em stand-up, eu pensei que era stand-up comedy. Que você Podia tava- ser, adoraria fazer, mas... Tem não gente tem que stand-up comedy quebra a cara, mas não a perna. É, tem gente que vai fazer stand-up comedy e devia fazer sit down and shut up. Né? Mas fazendo uma ressalva que existem grandes comediantes dessa nova geração que começaram fazendo stand-up comedy aqui no mundo todo. Mas, enfim, vamos começar conversando aqui com Mário Sérgio Cortella. Não se desespere. Provocações filosóficas pela editora. Qual é a editora? Editora Vozes. Eu tenho outros 2 com títulos que tem não, que é Não Espere pelo Epitáfio, o outro é Não Nascemos Prontos, e agora saiu o terceiro nessa trilogia, que é Não Se Desespere. Você considera que são livros de autoajuda? Bom, se você imaginar, a filosofia, que é a minha área, sempre foi autoajuda na história. O lema socrático era conhece-te a ti mesmo. É. Aí tem gente, você escreve livro de autoajuda? Eu falei, olha, se você olhar como filosofia, sim, com uma razão. Talvez tenha mudado o conceito de autoajuda, mas não de filosofia. Desse ponto de vista, Continua o mesmo. ela aparece, quer dizer, eu conhece-te a ti mesmo. Esse livro trabalha com discussões sobre revisão de vida, o tema da religião, a ética, a política no nosso dia a dia, tudo aquilo que pode nos ajudar e auxiliar. É que o termo autoajuda ganhou uma conotação que às vezes ela é pejorativa. Espero que esse livro não tenha um caminho que seja dentro do pejorativo. Agora, como filosofia, como conhece-te a ti mesmo, eu acho que desse ponto de vista é sim, autoajuda. Quer dizer que tudo que foi escrito pelo Platão, por exemplo, e todo o pensamento do Sócrates era de autoajuda. Se eu entender nessa lógica do conhece-te a ti mesmo, sem dúvida. Se eu olhar nessa trajetória, aquilo que hoje é uma literatura um pouco mais superficial, que serve só para um consumo imediato, é provável que Sócrates, né, que é a principal personagem dos diálogos de Platão, como você sabe, que ele não gostaria da ideia. Né? Agora, eu não recuso o termo autoajuda quando é colocado em algumas áreas do conhecimento, na filosofia, na teologia, na antropologia. O que eu não gosto é de determinado tipo de preconceito em relação à ideia de autoajuda, como se o leitor, não desse tipo de livro, que é um livro mais de filosofia, mas o leitor de outro tipo de livro não pudesse ler só porque é autoajuda. Isto é, se colocar um certo modo mais elitista e até um pouco rançoso de olhar essa ideia. Eu prefiro pensar mais como Platão e Sócrates, né, sem me equiparar a ele, claro, mais do que pensar como uma banalização. O Sócrates, você acha que depois de se conhecer bem, é que ele tomou a cicuta, resolveu se... Eu acho que talvez, embora. vou até Ele examinar não o conteúdo, né, ao falar em tomar a cicuta. Não me suporto mais. Acho que não. Sócrates era um homem que já estava mais idoso quando ele é obrigado a se suicidar. Você sabe que os gregos antigos tinham 2 modos mais diretos quando alguém era condenado ao suicídio. Porque um grego tinha uma lei, grego não mata grego. Se alguém era condenado à morte, ele tinha que se matar. E ele podia Mas escolher... aí estava matando um grego, aliás. Sim, mas Já ele tá mesmo. aí uma- Ele mesmo. Ele mesmo podia Ele fazer podia. porque ele era dono de si. Ou ele se atirava do alto do templo, ou ele pegava um punhal, ou ele escolhia uma terceira via, que raramente era escolhida, que era tomar veneno. Que é uma morte horrorosa, porque é demorada. Aí, no caso de Sócrates, nos favoreceu. Porque como ele, entre o dia que foi condenado a se matar e o dia da morte dele, era o período que se homenageava o deus Apolo, ele ficou 30 dias em adiamento da pena. E é nessa época que Platão conta, numa obra maravilhosa chamada Fédon, a história da imortalidade da alma relatada por Sócrates,
porque ele ficou 30 dias com o julgamento adiado. Aliás, Sócrates é personagem também desse livro, Não Se Desespere, porque Sócrates, na obra Fedon, diz: nem a morte será por nós invencível. É possível acreditar que há sobrevivência, que é possível que a alma vá ou que a minha obra fique. Portanto, o pensamento socrático, até com o suicídio, que no caso era obrigatório, era uma autoexecução, não foi algo negativo na visão socrática. Mas ele não tinha a opção também de parar de falar? Ele tinha, mas ele não queria. Certa vez, Porque no isso, julgamento... aliás, é uma condenação engraçada. Para de falar, chega! Porque às vezes você tem vontade de fazer isso com algumas pessoas. Tem, com algumas não, com o Sócrates imagino que não deveria. Você deve ter essa vontade várias vezes. Não, dentro do não. teu cotidiano. O meu é o contrário. O meu, quando a pessoa senta e só responde assim, mas então, isso tudo aconteceu na Itália? Sim. E depois disso? Nada. Aí é que Então, é um isso é inferno. lacônico. Você sabe que lacônica é uma expressão que vem da Lacônia, Lacônia. né, na região de Esparta, né, na própria atual Grécia. Onde ninguém falava com ninguém. Quase ninguém. Todo mundo era ranzinza. E o Sócrates, ele não tinha essa percepção. Acho que ele era capaz, sim, né, de trazer à tona discussões que o levassem a conhecer-se e, ao mesmo tempo, continuar falando. Porque você sabe que a acusação que levou Sócrates a ser condenado à morte foi o fato dele ser ímpio. O que era ser ímpio? Não aceitar os deuses do Estado. Ou seja, não honrar os deuses do governo, dado que religião e poder político andavam lado a lado. Nesta hora, claro, ele se recusou a calar e não deixou de falar. E continuou fazendo. E fala até hoje. Mas tinha outros deuses gregos que não eram os oficiais do governo? Não, ele não aceitava, o Sócrates, que se fosse obrigado a honrar os deuses. Mas qualquer ele que achava fosse... que essa era uma escolha. Claro. Por exemplo, ele, sem dúvida, ele louvava Atena, né, a deusa da sabedoria, Palas Atena, ou Hermes. Né, ele, sem dúvida, tinha esse tipo de conexão. Aliás, há vários relatos dos diálogos platônicos, porque, como você sabe, Sócrates nunca deixou nenhuma obra escrita. Nada que se tem por escrito dele mesmo. Tudo que se sabe dele foi Platão ou seus adversários, ou até Aristófanes, que fez uma peça teatral sobre Sócrates chamada As Nuvens, para dizer que ele era alguém que andava né, lá em cima. Aquilo que a gente chama em filosofia, um termo meio feio, que é nefilibata. Né? Nefilibata é aquele que anda com a cabeça, vive nas nuvens, lá em cima. E o Sócrates, ele, sem dúvida, conseguiu, né, dentro do pensamento que Platão coloca, essa condição de não ter de honrar, né, nenhum dos deuses obrigatoriamente. Ele é um dos homens na história que defende o pensamento livre, o pensamento não dogmático, o pensamento aberto. Mas ele realmente acreditava nos deuses gregos, acreditava em há vários Atena. relatos em que ele honra, né, há situações de honra. Por exemplo, quando ele encontra a frase "conhece-te a ti mesmo", que é uma das expressões, ele a encontra no templo, né, ao deus Apolo, na ilha de Delos. Né? Portanto, Sócrates, ele ia. Não havia possibilidade de um homem ou uma mulher naquela época não ter esse tipo de vínculo. Né? A ideia de um ateu, né, ela é muito estranha ao pensamento histórico, exceto, né, nos últimos 300 anos. Quer dizer, não existia... O ateu não era possível, um grego ateu. Até poderia sê-lo, mas não ficou nada que ele tivesse produzido. Claro. Porque ou ele foi levado ao suicídio, ou não há registro disso. Né? Você sabe que a ideia de Deus, uma das coisas no livro Não Se Desespere, é um texto que se chama "Religião não é coisa de gente tonta". Porque religião é coisa de gente, não é coisa de gente tonta. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Né? Tem gente que é tonta na religião, tem gente que não é. Tem gente que é tonta na mídia, é tonta na política, é tonta na ciência. E você sabe que Deus, ele não é um impossível. E na religião também. Na religião, sem dúvida. Há vários e várias. Deus não é um impossível, mas ele é um improvável de maneira alguma. Né? Se você olhar, você não pode provar que Deus existe ou não. Mas você não pode dizer que ele não existe de fato. Agora... Por isso, olha só, desculpe, ele é um impossível? Não, mas ele é um improvável. O agnóstico... Eu costumo dizer que o agnóstico é um ateu cagão, né? Ele fica ali, não, eu tenho dúvida, não sei, depende. Quando a coisa aperta, ele acredita. Quando desaperta, ele diz, não existe. Ou será que existe? Quer dizer, então, olha, é um ateu cagão, no fundo. A grande diferença, boa ideia, a grande diferença entre, por exemplo, a ciência e a religião é que ciência é ver para crer e religião é crer para ver. Então, é o que antecede.
Acho que uma pessoa que é agnóstica ou que seja cética, ela, acima de tudo, ela é alguém que está dizendo assim, eu não afirmo que Deus existe ou não, apenas eu não tenho como provar. E desse ponto de vista é um pensamento possível, entre outros. Agora, há pessoas que elas são ateias, por exemplo, até a conveniência, como você lembrava agora. Isto é, numa situação que a cometa, ela reage de uma maneira que pareceria, então, alguém que fugiu antes de uma ideia. Há vários céticos que são sérios. Por exemplo, o Humberto Eco é um ateu de altíssimo nível. Ele, inclusive, tem um diálogo maravilhoso. Há um livro chamado Em que creem os que não creem, que é um diálogo entre o Humberto Eco e o Dom Carlo Maria Martini, que foi o grande arcebispo de Milão, que já faleceu há alguns anos, e que tinha uma grande chance, inclusive, de ser Papa, né, no conclave em 2005, mas que foi mandado para Jerusalém. Foi embora antes. Pois bem, você já imagina um diálogo entre um grande teólogo da igreja, um cardeal, e um ateu chamado Em que creem os que não creem. É uma conversa séria entre um homem que tem suas convicções não religiosas e um homem que a tem. Ambas as posturas, elas são aceitáveis, é claro. O que não se pode é ter um ateísmo superficial, raso, com a profundidade de um Pires, que é aquele que é muito mais um anticlerical do que, de fato, um ateu. Aliás, é isso que eu queria te perguntar e entrar nesse assunto, que é o seguinte. Geralmente, liga-se o não ateu, ou a pessoa que acredita em Deus, a uma religião específica. Mas a pessoa pode acreditar em Deus sem seguir as normas ou as seitas dessa ou daquela religião. Porque, às vezes, inclusive, tem muita gente que troca, né, de religião. Não, eu era católico, mas não sou mais. Agora eu sou anglicano. Agora eu sou do candomblé. Agora eu sou da mesa branca. Agora eu sou do Seixonoye. Vai trocando de acordo... Ou pessoas, né, João, que não têm nenhuma religião específica. Há uma diferença entre religião e religiosidade. Mas religião não é do religar, é de religar isso sim. Com Deus. O que é uma pessoa com religiosidade? É aquela que acredita que a vida não é só a nossa materialidade, que a vida tem um sentido, que existem forças que são ou anteriores ou superiores a nós e que podem nos ajudar ou prejudicar. Isso é religiosidade. É a crença de que há uma sacralidade na vida, no mistério. Algumas pessoas canalizam a sua religiosidade numa religião. Isto é, numa religião que tem culto, tem norma, tem clero, tem livro. Isso é religião. É impossível ter religião sem religiosidade. Mas é possível ter religiosidade sem religião. Mas tem também a religião. O cara pode ser religioso por interesse, não pode? Claro, há muita gente que faz da religião um negócio, né, e faz da crença religiosa, né, algo que está ligado, de novo, a uma ética da conveniência. Né? Isto é, a ideia de que ele apresenta a religião apenas para poder ser aceito ou para poder participar de uma atividade. Isso é absoluto cinismo. É mais ou menos como você, se houvesse aqui, né, dentro desta caneca, água benta, e você fosse tomá-la ao final, dizendo que essa era uma água abençoada, eu, Cortella, se fosse cínico, né, e não tivesse a crença do que você vai dizer, se eu tomasse também só para ficar bem no programa, ou para te agradar. Isso é de um cinismo inacreditável. É preferível que a pessoa, na hora, ela não desrespeite o culto de alguém, né, participando de maneira cínica. Você vê, às vezes, alguns políticos... Essa água, sem querer te interromper, já interrompendo, ela é benta. Eu sei, eu senti na hora que eu bebi. É benta 16 essa, inclusive. Não, porque segundo Dom Helder, a mão do homem é que faz as coisas abençoadas ou não. Segundo, eu pedi para ele abençoar uma medalha minha, e ele falou, não, essa medalha foi feita pela mão do homem, então ela já está abençoada. Eu falei, tá, mas põe a sua mãozinha aqui. E aquela... renova. Aquela então, a água foi servida pelo benção. Alex. Benção maravilhosa. Então... Dom Helder, que morreu, se você lembra, em agosto de 1999, é uma perda irreparável. Um homem que nunca foi elevado ao cardinalato, sempre ficou no nível de arcebispo, nunca foi elevado à categoria de príncipe da igreja, e isso é algo que nos marca de maneira negativa, porque era uma pessoa especial na nossa história, jamais cínico, a tal ponto que o corpo dele está sepultado hoje, não num grande palácio, mas na parte de trás da igreja em Olinda, né, que ele ajudou a fundar. Ele atendia o telefone, eu ligava para ele, ele mesmo quer dizer, Palácio Episcopal. Aí você ia lá, o Palácio Episcopal era quase uma cabana, aquilo era um... Sim.
Não é? Isso é uma forma de se ter uma religião de uma maneira que não seja fingida, que não seja irônica. Eu acho respeitável quem tem uma religião, desde que ela seja honesta para ele, e quem não tem uma religião e desenvolva isso de forma honesta. Religião não é uma coisa obrigatória. Agora, que ela mexe com a nossa cabeça, com a nossa história, é só a gente olhar nossos últimos 30 dias, como é que tudo ferveu nessa direção. E o fato de não quererem ter 2 papas. Não tem 2 papas, o Papa renunciou, por que o Papa não tem direito? Claro. Dizer, chega, não aguento mais isso. E aí começa a se falar de corrupção na igreja como se fosse uma novidade, quando é uma coisa secular. Desde que há o homem, a corrupção acompanha, ou não, né? Agora, você sabe que eu muito me orgulho, porque a minha ficha no DOPS era assim, elemento de Dom Helder infiltrado na classe teatral. E era você. Era eu. Eu digo, pô, que bom isso. Você sabe que essa ideia de infiltração, ela sempre ajuda, né? Especialmente quando você está ligando com coisas no campo da igreja. Porque tudo que é misterioso, né? Tudo que tem cerimônia secreta, tudo que é cheio de ritos e mitos, ele marca assim um pouco, aquela coisa meio mágica, né? Sempre dá a ideia de que tem alguma coisa que está vindo por trás. Então esta percepção, ela dá à religiosidade de alguns e à religião de outros um ar espetacular, de espetáculo mesmo. A própria missa é espetacular. Sim. O Mircea Eliade, um grande estudioso da área de religião, dizia que o rito reforça o mito. O rito reforça o mito. E aí o ritual, ele acaba trazendo à tona exatamente essa percepção. E aí fala-se em seitas secretas, em os Illuminati. Que não é que não tenha, de vez em quando, é claro, né? Mas eu adoro. Na PUC São Paulo, onde eu trabalhei por 35 anos, tem uma frase na parede, que eu acho que nos ajuda, que diz assim, não é porque você é paranoico que os outros não te persigam de fato. Essa é fogo. Então não é porque se diz que tem, né, que não possa necessariamente não ter. Eu sou fascinado por esse tipo de leitura, claro, mesmo quando é ficção, e a maioria que a gente lê é ficção, mas a maioria são ordens que existem mesmo, como Rosa Cruz. Sim, elas existem, elas são remanescentes exatamente dessa trajetória. E elas fazem. Os cavaleiros e tudo isso do mistério, né, traz um pouco essa percepção à tona, né, porque o misterioso é o que nos encanta, que nos dá perplexidade. Né, que faz com que a gente fique, às vezes, se chamava, inclusive em teologia, se fique marcado pelo terror. Mas não é o terror do susto, é o terror da magnificência, do esplendor das coisas. Você entra num templo, você vê a cerimônia, você vê o espetáculo, aquilo nos marca. E depois que Bach apareceu, né, há uma frase antiga que diz o que seria de Deus sem Bach. Né, já imaginou? Quando você entra numa igreja gótica, onde o som ressoa, a vela está bruxuleando lá no canto, você pequenininho dentro de uma igreja imensa, vem o órgão assim, taraná, taraná. Mas se você não entrar em estado de êxtase ou desmaiar, né, existe ali algo que é o terror religioso. Para eu ficar pequenininho, a igreja tem que ser realmente gigantesca. Bom, eu conversei aqui com o Mário Sérgio, que vai continuar sentadinho aqui. Vou continuar. Só que vai... Também gostei. Ele vai pular para o outro lado. O livro é Não Se Desespere. Eu gostei do... O prefácio foi o Pedro Mota, meu filho, que fez, citando você. Por quê? Porque ele esteve aqui em 2008, quando nós aqui estivemos, eu, para dar uma entrevista para você, e ele conta a história da gravação. Depois, na hora que você der uma olhada no prefácio, você vai ver. Ele começa a falar do programa. Gostei dessa frase. Não se desespere. Leia os livros do Jô Soares. Está aqui. Exatamente. Aliás, foi inspirado nisso. E eu até vou fazer um segundo, chamado Só é Desesperado Quem Quer. Está aqui, ó. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. E senta do outro lado, que daqui a pouco eu vou conversar com a Janete. Por favor, Willem, a nossa vinheta. Obrigado.